Se você pode, abra comigo o livro dos Juízes. Livro dos Juízes, capítulo 6. Eu gostaria de falar um pouco com vocês esta noite sobre a vida de Gideão. Juízes, capítulo 6, nós vamos ler alguns versículos a partir do verso 1. E depois nós vamos pular alguns versículos e seguir até o verso 11 do mesmo capítulo 6 do livro dos Juízes. Se você encontrou aí, com um sinal, se você pode, diga amém. Amém. Juízes capítulo 6, versículo 1 em diante está escrito assim: Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Sempre que Israel semeava, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. Contra eles se acampavam e destruíam o produto da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás o Abezrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o esconder dos midianitas. E quando o anjo do Senhor veio, apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão lhe respondeu: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que é que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Respondeu-lhe Gideão: Senhor meu, com que livrarei a Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor e disse: Eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos midianitas, como quem fere a um só homem. E se você pode, diga amém. Quem está com a sua atenção voltada para a palavra de Deus, diga graças a Deus. Muito obrigado. Eu gostaria de deixar ao seu coração, nesta noite, uma palavra de Deus, a partir desse texto bíblico. O livro dos Juízes, ele é um livro muito rico. Há inúmeras histórias que muito nos edificam, muito nos ensinam sobre o nosso relacionamento com Deus, registradas nesse livro. Uma coisa interessante para nós entendermos o livro dos Juízes é que a expressão que mais se repete nesse livro é a expressão que diz: E fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou. Fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou. Por que essa expressão se repete tanto? Todo esse livro, ele se dá dentro de um ciclo vicioso. Como que é esse ciclo? A primeira etapa desse ciclo era a seguinte: Deus abençoava o seu povo, Deus prosperava o seu povo, tudo que o povo fazia dava certo, todas as criações eram abençoadas, todas as plantações multiplicavam de uma forma abundante. Só que quando o povo ia vivenciando esse favor de Deus, essa bênção de Deus, eles iam aos poucos se afastando do Senhor e começavam a relativizar valores pessoais, morais, espirituais, iam banalizando a comunhão com Deus, iam se acostumando com a bênção de Deus e
esfriando na fé, acomodando no relacionamento com o Senhor. E quando eles iam percebendo, eles estavam se apostatando de uma forma tão terrível, que eles passavam a adorar também aos deuses das outras nações. Prestavam culto ao Senhor Jeová, mas também adoravam a deuses como Baal, Astarote, Azera, entre tantos outros. E quando eles iam entrando por esse caminho de divisão de adoração, apostasia espiritual, coração dividido no que diz respeito ao relacionamento com Deus, eles iam esfriando tanto na fé, que para Deus manifestar o seu amor e a sua correção para com eles, Deus permitia que esses povos, desses deuses, dessas outras nações, vizinhos de Israel, começassem a vir contra Israel e perseguir, oprimir e dominar o povo de Israel. Em todo esse livro você vai ver que povos como filisteus, midianitas, amonitas, eles sempre vão estar em investidas de guerra, de controle e de domínio contra o povo de Israel. Quando o povo vivia esse período de assolação por parte dessas nações inimigas, então eles se lembravam de Deus. Quando as coisas ficavam complicadas para o lado deles, eles se lembravam de Deus. Mas quando eles se lembravam de Deus, eles lembravam-se também que o saldo deles com Deus não estava positivo, estava negativo. Deus havia sido generoso com todos eles. Só que em vez deles serem leais ao Senhor, eles haviam sido ingratos para com Deus. Haviam adorado a esses deuses dessas outras nações e haviam entristecido o coração de Deus e trazido sobre eles a ira do Senhor por causa desse caminho de apostasia espiritual. Então eles se arrependiam diante de Deus e diziam: Senhor, tenha compaixão de nós, manifesta mais uma vez sobre nós o seu favor, a sua misericórdia. E Deus ouvia a oração do povo. E quase sempre, como que se dava esse processo de restauração? Deus levantava um líder militar dentre o povo de Israel, e esse líder militar tinha a função de organizar todo o povo para uma empreitada de guerra contra essa nação inimiga que estava dominando Israel. Na maioria das vezes, esse líder militar era um juiz, e na verdade os juízes ali não eram como na função do judiciário, como nos dias de hoje, mas eram líderes de guerra. Homens como Gideão, Sansão, Jefté, Eude, entre tantos outros, pessoas como Baraque, Débora, que eram pessoas que na verdade que tinham essa missão de organizarem uma investida de guerra, para que através dessa guerra Deus desse vitória ao povo, e o povo tivesse novamente autonomia para cuidarem do território de Israel, vencendo essas nações inimigas que se levantavam de tempo em tempo contra o povo. Só que quando Deus manifestava esse favor sobre Israel, levantando um juiz, dando vitória ao povo, libertando o povo, o que fazia? O ciclo se repetia. Deus dava autonomia de novo ao povo, aí Deus prosperava o povo, abençoava o povo, tudo que o povo fazia dava certo, as criações e plantações prosperavam, e mais uma vez eles tinham tempo de paz. Eles tinham um tempo de favor de Deus sobre eles. E o que acontecia de novo? Eles iam esfriando na fé, se distanciando de Deus, relativizando em valores pessoais, morais e espirituais. Uma nova geração surgia e começava a adorar aos deuses das outras nações, até que novamente o povo entrava pelo caminho da apostasia. E é por isso que essa expressão se repete tanto: fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou. Porque era quando Deus entregava ao povo que eles viviam um período de opressão por parte dessas nações, e era necessário que o novo juiz fosse levantado para que mais uma vez o povo tivesse liberdade da terra. Nesse tempo aqui, a Bíblia diz que já há 7 anos o povo estava sofrendo na mão dos midianitas. E como que era a estratégia dos midianitas? Tudo que Israel planejava fazer, os midianitas faziam dar errado. Todas as plantações, quando chegava assim, poucos meses antes da colheita, os midianitas chegavam primeiro, destruíam o campo, destruíam a plantação, e quando chegava a época da colheita, não tinha nada para ser colhido. Tudo que Israel se organizava para fazer, os midianitas chegavam primeiro e oprimiam o povo, perseguiam o povo, tiravam o sossego, a tranquilidade do povo de Israel.
Só que diante dessa realidade, a Bíblia vai dizer que os israelitas escolheram fazer uma coisa que nós não temos que fazer. Eles escolheram fugir em vez de enfrentar. Eles escolheram se esconder em vez de enfrentarem a realidade e confiarem que Deus poderia dar vitória a eles contra aquelas circunstâncias. A Bíblia diz que eles construíram cavernas, fortalezas, lugares de esconderijo, só que um homem dentre aquela geração de Israel ousou ser diferente. O nome dele foi Gideão. A Bíblia diz que enquanto todos os filhos de Israel preferiram se esconder e fugirem para os montes, para as cavernas, em vez de enfrentarem os midianitas, Gideão teve uma postura diferente. Gideão entendeu que Deus poderia mudar a sorte daquela geração. Gideão entendeu que Deus poderia manifestar favor, bondade e misericórdia sobre eles. Deixa eu já lhe dar uma boa notícia diante disso daqui. Tudo o que Deus precisa para fazer uma grande obra é encontrar alguém que não desiste. Tudo que Deus precisa para reescrever uma nova história é encontrar pelo menos uma pessoa que tenha coragem. É encontrar pelo menos uma pessoa que, independente da realidade que está sendo vivenciada, se levante em meio a esse caos e diga: Senhor, eu creio no teu poder, eu não vou desistir. Eu creio no teu poder, eu não vou entregar os pontos. Eu creio no teu poder, eu não vou voltar atrás. Eu creio no teu poder, eu não vou entregar isso de mão beijada. E eu quero liberar uma palavra de Deus sobre você esta noite. Deus vai usar você para que toda essa realidade seja transformada. Gideão pare, o que ele pensa é o seguinte: não, isso daqui Deus deu aos nossos pais, isso aqui foi fruto de espera, de paciência, de sofrimento, de perseverança. Nós não vamos entregar os pontos. Se vocês quiserem fugir, ok, eu não vou sair daqui. Primeira coisa que a gente precisa entender: tudo que Deus precisa é de alguém que não desista. Segunda coisa: todas as vezes que Deus encontra alguém que não desiste, Deus tem para esse alguém uma estratégia. Deixa eu repetir isso aqui para você. Todas as vezes que Deus encontra alguém que não desiste, Deus tem para esse alguém uma estratégia. Olha a estratégia que Deus dá para Gideão. Qual era a estratégia dos midianitas? Chegar e destruir o campo, para que na época da colheita não houvesse mais nada. Gideão chega um pouco antes, era a época de colheita de trigo. A Bíblia diz que ele colhe todo o trigo e ele leva esse trigo para o lagar. Você sabe muito bem que lagar é lugar que se trabalhava com uvas. Trigo se trabalhava ou no campo ou na eira. Quando os midianitas chegaram, eles viram o campo de trigo todo destruído. E o que foi que eles pensaram? Por certo, nós não somos os únicos inimigos do povo de Israel. Israel deve estar com mais um grupo de pessoas aí querendo destruir eles. Tiveram a mesma ideia que nós, chegaram primeiro que a gente. O trabalho que nós iríamos fazer, eles fizeram. Então, se o campo já está destruído, não tem mais nada para ser feito. Eles então entenderam que o serviço daquela estação já havia sido feito. O campo já havia sido destruído antes da colheita. Só que nenhum deles tiveram a seguinte ideia: será que alguém não chegou primeiro isso daqui? Será que alguém não guardou isso daqui em outro local? Qual local? Sei lá. Era época de se colher uva, era época de se colher trigo, não uva. Ninguém pensou na possibilidade de que alguém poderia ter chegado antes e guardado aquilo num lagar, por exemplo. Ninguém pensou na possibilidade, porque não era época de se trabalhar com uvas, não era época de se colher uvas. O momento era a estação apenas de colher e trabalhar com trigo. Deus dá uma estratégia para Gideão e ele chega antes e ele guarda toda aquela colheita no lagar. E os midianitas dão-se por satisfeitos por já terem visto o campo totalmente destruído e não pensam na possibilidade que aquela colheita pudesse ter sido guardada em outro lugar. Deus está dando para Gideão uma estratégia para que ele salve toda uma geração, a colheita de todo um período, toda uma geração, a alimentação dela está sendo salva, porque alguém tem uma ideia de Deus,
porque alguém tem um direcionamento de Deus, porque alguém tem uma estratégia de Deus. Deixa eu lhe falar uma coisa: todos nós estamos suscetíveis a enfrentarmos problemas, situações, fases difíceis, momentos desafiadores, mas quando você está debaixo de uma estratégia de Deus, o seu futuro está guardado. Quando você está debaixo de uma estratégia de Deus, há um caminho seguro para você em meio às tormentas da vida. Você lembra sobre a crise da época de José? Todo o Oriente Médio teve fome, mas o Egito teve provisão, porque eles estavam debaixo de uma revelação. 7 anos de fome vai vir, e nós vamos guardar o trigo para esses 7 anos. Quem está debaixo de orientação de Deus se prepara. Quem está debaixo de direção de Deus, as situações difíceis podem até vir, mas Deus te dá ideia antes, Deus te dá estratégia antes. Eu estou profetizando esta palavra de Deus aqui para alguém. Deus vai te mostrar o que vai acontecer, e quando o dia mau chegar, você vai estar pronto, porque onde há direção de Deus, há provisão de Deus para o porvir na sua vida. Gideão, ele é alguém que entendeu uma estratégia de Deus. Deixa eu dizer isso daqui para você. Eu não conheço você, eu não sei como é que está sendo a sua vida. Eu não sei como que você tem lidado talvez com as preocupações, ansiedades, os medos do seu coração, não sei. Mas deixa eu dizer uma coisa diante dessa palavra. O que você está precisando é uma coisa só, uma ideia de Deus. Eu não sei o que você está vivendo, mas uma ideia só que Deus te dar é o suficiente. Você pode dizer isso para alguém que está perto de você? Diga para essa pessoa: uma ideia resolve a sua vida. Uma ideia. Você só precisa de uma ideia de Deus. Você só precisa de uma lâmpada que acenda. Você só precisa de uma direção de Deus, de um cenário que você enxerga diferente. E eu estou profetizando isso de Deus para alguém esta noite. Deus vai te dar uma estratégia. Deus vai te dar uma estratégia, Deus vai te dar uma ideia. Deus vai te mostrar uma saída onde ninguém enxergou. Deus vai te mostrar um caminho onde ninguém enxergou. Há uma ideia de Deus para você. Deus vai te alcançar com uma estratégia dele para esse momento na sua vida. Há alguém que está recebendo isso? Deus vai te dar uma ideia, e a sua vida será revolucionada através dessa ideia que Deus vai te dar. Gideão está tendo uma ideia de Deus. Pega isso daí e guarda no lagar, ninguém vai encontrar lá. Aí quando ele está nesse lagar, sozinho, a Bíblia diz que o anjo do Senhor vem. O anjo do Senhor vem. Em primeiro lugar, Deus precisa de alguém que não desista. Segundo lugar, todas as vezes que Deus encontra alguém que não desiste, Deus dá para esse alguém uma estratégia. Terceiro lugar, você sabe muito bem que o anjo do Senhor aqui no Antigo Testamento é aquilo que é chamado de teofania. A palavra teofania vem de 2 termos. Teo vem de Deus, fania vem de aparição, manifestação. Eram manifestações, aparições de Deus no Antigo Testamento. Em terceiro lugar, todas as vezes que Deus encontra alguém que não desiste, Deus não deixa esse alguém só. O próprio Deus vem estar com essa pessoa. O anjo do Senhor vem, se assenta debaixo de um carvalho que estava em Ofra, do lado de Gideão, e olha a fala de Deus para Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. Sabe o que eu acho interessante aqui? É que as pessoas que estavam escondidas nos montes e nas cavernas, que haviam fugido, eles deviam olhar para Gideão e deviam pensar: esse cara é um louco. Será que ele está pensando que sozinho ele vai conseguir resolver essa situação? Tinha gente que olhava para ele e dizia: não, esse cara está confuso, ele não sabe o que ele está fazendo. Só que Deus está olhando para Gideão e está dizendo o seguinte: tem valor em você. Você é valoroso. Há valor em você. Deixa eu lhe dar uma boa notícia: existe valor em você. Você não pode permitir que nenhum medo, nenhum trauma, nenhum complexo roube de você essa certeza, essa convicção. Você é uma pessoa valorosa. Só que aqui tem uma coisa também. Você precisa entender o valor que você tem, independente do valor que as pessoas te dão. Você lembra de José? Os irmãos José olharam para José e diziam o seguinte: vamos vender ele, sei lá, preço de um escravo. Ele tinha 17 anos. 11 anos depois ele foi vendido de novo.
para Potifar, pelo preço de um, ou seja, 11 anos havia se passado e as pessoas olhavam para José e o valor que as pessoas davam a José era o mesmo, o valor de um. Sabe por que José não desistiu? É porque José sabia o valor que ele tinha, independente do valor que as pessoas davam a ele. José sabia que as pessoas olhavam para ele, talvez diziam, não, vale o preço de um escravo, mas ele sabia que o valor dele não era o valor de um escravo, o valor dele era o valor de um sonhador. Deixa eu lhe falar isso daqui, o valor que as pessoas dão a você não definem o valor que você tem. Você precisa entender o valor que você tem, independente do valor que as pessoas te dão. E o Senhor está dizendo para você, você é alguém valoroso, há valor em você. O Senhor é contigo, varão valoroso. Aí quando ele percebe que ele está diante de uma manifestação de Deus sobre ele, ele vai abrir o coração e ele vai compartilhar duas queixas com Deus. Quantas queixas? Duas. Primeira queixa: Senhor, se o Senhor é conosco mesmo, por que todo esse mal nos sobreveio? Como que nós vamos falar aos nossos filhos o tempo que nós estamos vivendo? Se o Senhor de fato é conosco, por que já há 7 anos nós estamos sofrendo nas mãos dos midianitas? A primeira queixa de Gideão é o seguinte: Senhor, se o Senhor é conosco, por que coisas ruins estão acontecendo na vida da gente? Essa é a primeira inquietação dele. A resposta de Deus para Gideão ensina uma coisa para a gente: Deus sempre está conosco, mas nem sempre Ele está conosco para nos abençoar. Tem horas que Ele está conosco é para nos corrigir. Se eu falo para você a data de 11 de setembro de 2001, você se lembra de quê? As Torres Gêmeas do World Trade Center, em Manhattan. Naquele dia, entrevistaram o Dr. Billy Graham e perguntaram para ele, onde é que estava Deus? Quando esses homens entraram dentro de aeronaves e lançaram elas contra a principal força econômica da nossa nação. Dr. Billy Graham deu uma resposta que ficou eternizada. Ele disse o seguinte: vocês estão perguntando onde é que estava Deus quando aqueles homens sequestraram aquelas aeronaves? Deus simplesmente estava no mesmo lugar que vocês o deixaram quando viraram as costas para Ele. O que o Dr. Billy Graham estava dizendo era o seguinte: vocês precisam entender que Deus está conosco, mas esse momento não é para nos abençoar, é para nos corrigir. Esse momento não é para nos acrescentar coisas, mas é para, nem que seja preciso tirar coisas, tratar conosco e nos trazer para mais perto dEle. A gente precisa entender que há momentos de Deus que não são para abençoar você, mas são para não perder você. Não são para prosperar você, mas são para às vezes tratar você de uma tal forma que você entenda que se não fosse a mão dele segurando você, você não teria conseguido sobreviver a todo o vendaval que passou pela sua vida. Só que eu deixo te dar uma boa notícia: a palavra de Deus diz que Ele corrige a todos quanto Ele ama. Até no momento de correção de Deus, Ele está mostrando o amor dEle para com você. Tem horas que Ele não está conosco para nos abençoar, está conosco para nos corrigir, mas até nesses momentos, Ele não te deixa só. O Senhor sempre está conosco. Você pode glorificar a Ele por isso? Se o Senhor está conosco, por que todo esse mal nos sobreveio? Primeira inquietação. Segunda inquietação de Gideão: Senhor, quem sou eu para fazer isso que o Senhor está falando? Deixa eu apresentar para o Senhor da onde que eu vim. A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. O que Gideão está falando aqui? Vamos entender isso daqui. Israel tem 12 tribos. Quantas tribos? As 12 tribos de Israel têm a ver com os filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos homens. Só que teve 2 filhos homens de Jacó que não se tornaram cabeça de tribo para controle de tribo. Primeiro foi José. Você não tem a tribo de José. Em segundo lugar, a tribo de Levi. A tribo de Levi não teve posse de território, eles não tiveram terras.
Zebulon teve, Dan teve, Rubem teve, Naftali teve, todos os outros tiveram, Levi não. Deus olhou para a descendência de Levi e Deus disse o seguinte: eu sou a porção de vocês. E Deus trouxe a tribo de Levi para servir no templo, servir no sacerdócio. Deus não deu terra para eles, Deus foi a porção deles. Então você tem 12 filhos de Jacó, mas você só tem 10 que são cabeça de tribo. Sobra 2 vagas. Quem que ocupou essas 2 vagas? Os 2 filhos de José, que eram Efraim e Manassés. Manassés era o filho mais velho, Efraim o filho mais novo de José. Então a 11ª posição em cabeça de tribo, quem era para ocupar? Manassés. E a 12ª posição, quem era para ocupar? Efraim. Mas você lembra que quando Jacó foi abençoar os filhos de José, ele trocou a mão, e a bênção que era para ser para Efraim foi para Manassés, e a bênção que era para ser para Manassés foi para Efraim? Então a 11ª posição em hierarquia de tribo, que era de Manassés, foi para Efraim. E quem que ficou com a 12ª posição? Manassés. Então se você pegasse toda a hierarquia de Israel, qual era a tribo de menor força e menor importância? Manassés. Gideão está dizendo o seguinte: Senhor, a minha família é de Manassés, só que não é só de Manassés. A minha família é a mais pobre de Manassés. O que ele está dizendo é: se o senhor pegar todo Israel e colocar enfileirados, vá na última tribo, é a minha, abra ela. Pegue todas as famílias dessa tribo e vá na família mais pobre, é a minha. Abra essa tribo, abra essa família. Sabe quem eu sou nessa família? Eu sou o menor da casa do meu pai. A minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai. O que Gideão está dizendo é o seguinte: se o senhor pegar todo Israel e colocá-lo em fila de hierarquia e importância, pode ir na última pessoa, pode ir lá atrás. E sabe quem é que o senhor vai encontrar? Gideão. A segunda inquietação dele é: eu não sirvo para isso que o senhor quer fazer. Eu não tenho capacidade para isso. Eu não tenho meios humanos, méritos para fazer isso. Isso é nobre demais para as limitações que eu tenho. Só que Deus está olhando para Gideão e está dizendo: não, é você mesmo que eu irei usar. Deus está respondendo à segunda inquietação de Gideão, ensinando para Gideão o seguinte: o segredo não está em quem está sendo chamado, o segredo está em quem está chamando. O segredo não está em quem está sendo escolhido, o segredo está em quem está escolhendo. Deus está falando para você esta noite esta palavra: o segredo não está em você, o segredo está em Deus. O segredo está na mão de Deus que apontou você. O segredo está no favor de Deus que achou você. Levante uma de suas mãos aos céus. Eu estou profetizando esta palavra de Deus para alguém. Não tem a ver com você, tem a ver com Deus. Não tem a ver com os seus méritos, tem a ver com o poder e a graça de Deus. Não tem a ver com as suas limitações, mas tem a ver com o propósito de Deus que marcou você, alcançou você. Então vá adiante, porque Deus conta contigo. Foi Ele quem escolheu você. Você pode glorificá-lo e adorá-lo por causa disso. O que Deus está dizendo para Gideão é o seguinte: Gideão, quer dizer então que você está com medo de fazer o que eu estou chamando você para fazer, por causa dessas duas coisas? Por causa de não compreender como eu estou com você se vocês estão num tempo difícil? E por causa de você se olhar no cenário e pensar que você não é a pessoa ideal para isso que eu quero fazer? É isso mesmo, Senhor. Deus está dizendo: não, isso daí não é problema. O que o Senhor quer que eu faça? Vá por onde esse povo está escondido e diga para esse povo que vai ter uma guerra. E diga para esse povo que eu me manifestei a você, eu apareci a você, e que eu vou dar vitória a esse povo através de você. Mas o que o Senhor quer que eu fale a eles? Diga a eles que eles precisam vir, porque Deus conta com eles para formar um exército.
Gideão começa a dizer para pessoas, avisar pessoas, e a Bíblia diz que 32 mil homens aparecem. Quantos mil homens? Quantos mil homens? Só tem um problema. Juízes capítulo 8, versículo 10 diz que o exército inimigo, os midianitas, totalizavam-se em 120 mil homens. Quantos mil? Quantos mil? Espera aí, Gideão está aqui, do lado de Gideão tem um exército. Quantos mil homens tem do lado de Gideão? 32 mil. O exército inimigo, que é dos midianitas, são quantos mil homens? 120 mil. Deus olha para Gideão e Deus diz o seguinte: Gideão, tem um problema aí. Eu tenho a impressão que Gideão olhou e disse: ainda bem que o senhor viu. Tem muita gente do seu lado, Gideão. Oxe. Porque se vocês vencem 120 mil homens só com 32 mil homens, vocês vão bater no peito e vocês vão pensar que foi por causa de vocês. Então eu quero que você comunique a esses 32 mil homens que aqueles que não estão com o coração na guerra, aqueles que estão temerosos, covardes, amedrontados, que eles estão liberados, que eles podem voltar. 22 mil voltam, 10 mil ficam. Deus olha para Gideão e Deus diz o seguinte: Gideão, continua tendo muita gente do seu lado, porque se com 10 mil vocês vencem, o orgulho humano tende a ser maior do que se fosse só 32 mil. É um que vence 12. O que o senhor quer que eu faça? Leve esse povo para beber água, porque enquanto eles estiverem bebendo água, eu vou te mostrar quem são aqueles que vão. Deus diz o seguinte para Gideão: aqueles que se lançarem por completo às águas, não conte com esses. Mas aqueles que se agacharem, pegarem a água com a mão, erguerem a água e beberem a água como um cão bebe. Repare essa expressão: beberem a água como um cão bebe. Esses que se comportarem assim, separe eles para o outro lado. Será com esses que eu vou te dar a vitória. Olha essa expressão de Deus. Porque se você perceber, quando um cão vai beber água, o focinho dele pode até estar dentro d'água, mas os olhos dele sempre estarão livres. A visão dele sempre estará livre acerca do horizonte. Era como se Deus estivesse falando: Gideão, eu quero contar com pessoas em minha obra que bebam a água do hoje, mas que não percam a visão do amanhã, que enfrente o desafio do hoje, mas que não percam a esperança daquilo que está pela frente, que se envolvam com o compromisso do agora, mas que não percam a visão e o horizonte daquilo que ainda está por vir. Deixa eu liberar algo de Deus aqui sobre a sua vida. Você não pode permitir que a situação que você está vivendo agora engula você, sucumba você, trave você, a tal ponto de você perder o horizonte, a visão, a expectativa e a esperança de que há um novo amanhã de Deus para você. Deus está te falando: beba a água do hoje, enfrente o desafio do hoje, trave a guerra do hoje, mas não perca a visão daquilo que está pela frente, porque é para isso que Deus chamou e escolheu você. Sabe o que é interessante aqui? Tinha 32 mil, 22 mil voltaram, ok? Então tinha 10 mil que queriam, tinham 10 mil que, mas só 300 Deus havia escolhido. 10 mil disseram: não, pode contar comigo, mas só 300 que Deus havia selecionado. O que você está dizendo, Mateus? Tem gente que talvez até quer participar, mas o querer não faz dele alguém pronto. Não faz. Deus está ensinando uma coisa para Gideão aqui. Ele começa com 32 mil. 1% de 32 mil é quantos? 320. Ele termina com menos de 1%. Deus está ensinando para Gideão o seguinte:
O segredo não está em ter muita gente por perto, mas o segredo está em ter por perto as pessoas certas. E eu estou profetizando esta palavra de Deus para alguém nesse momento. Deus vai deixar as pessoas certas próximas a você. Ficam 300. Gideão olha para Deus e diz assim: e agora, Senhor? Deus diz: são esses. O que o Senhor quer que eu faça? Anote aí as armas que você vai levar para essa guerra. Ok. Espada? Não. Para essa guerra você não vai levar espada. Anota aí, trombeta. Se eu estou dizendo que nós vamos lutar contra 120 mil homens, nós só somos 300, e nós não vamos levar uma espada, não. Primeira arma, trombeta. Segunda arma, Senhor, lança. Não, vocês não vão levar lança. Segunda arma, cântaro de barro. Ok. Qual é a terceira arma, Senhor? Escudo. Eu tenho a impressão que Deus olhou para Gideão e disse: não, eu sou o escudo de vocês. Nós não vamos levar uma lança, uma espada, um escudo, não. Vocês vão levar, cada um, uma tocha, um cântaro de barro e uma trombeta. E qual é o momento para nós irmos para a guerra? Durante a noite, enquanto eles estiverem dormindo. E o que o Senhor quer que nós façamos? Vocês vão se espalhar entre o exército dos midianitas, e num instante só, ao mesmo momento, vocês vão tocar as 300 trombetas, vocês vão quebrar os 300 cântaros de barro, e vocês vão erguer as 300 tochas de fogo. Eu não sei se você já acordou assustado algum dia. Imagina você estar no meio de uma guerra, sem luz elétrica, uma escuridão terrível, e você está na tensão de uma guerra, e você acorda com um barulho de 300 trombetas tocando, 300 vasilhas, cântaros de barro sendo quebrados, e quando você acorda atordoado, apavorado, você vê 300 tochas de fogo acesas no meio da escuridão. A Bíblia diz que isso causou um pavor, um pânico tão grande entre os midianitas, que a percepção que eles tiveram foi a seguinte: os filhos de Israel alugaram um grande exército contra nós. Nós mexemos com o povo errado. Mas o que vocês vão fazer? Não há o que nós fazermos. A Bíblia diz que eles começaram a puxar as suas espadas e começaram a ferir-se uns aos outros, porque eles pensaram o seguinte: é mais honroso para nós morrer na nossa própria espada do que cair na espada do exército inimigo. Israel não tinha uma espada, Israel não tinha uma lança, Israel não tinha um escudo, Israel tinha Deus que estava do lado deles. E porque eles estavam em obediência à direção que Deus havia dado, Deus confundiu os midianitas. Eu estou profetizando uma palavra de Deus para alguém aqui agora. Obedeça a direção de Deus para esse momento da sua vida, e Deus vai confundir os midianitas que estão contra você. Problema vai destruir problema, inimigo vai destruir inimigo, eles vão se consumir entre si. Você não vai precisar fazer guerra, você não vai precisar devolver a afronta, você não vai precisar levantar uma espada sequer, porque é Deus quem vai entrar nesta guerra e trazer a vitória para a sua vida, pela sua obediência. Tem alguém que está recebendo essa palavra? Tudo que Gideão fez foi entender e obedecer. Tudo que Gideão fez foi parar e dizer assim: Senhor, não tem a ver
como aquilo que eu planejo. Não. É isso que o Senhor quer fazer? É essa a direção que o Senhor tem? É essa mesmo. Eu estou concluindo aqui, mas deixa eu lhe falar uma coisa. Há uma última lição em Gideão que a gente precisa entender para a vida da gente. Bem provável que nenhum de nós iria aceitar o desafio que Gideão aceitou. É quase que um suicídio. É quase que um Davi tentando enfrentar um Golias. É quase que um grupo de escravos se levantando contra a principal nação da época e o seu faraó. O que eu estou dizendo para você é que tem uma classe que Deus ama usar ela. E se você me perguntasse um nome para essa classe, eu te diria improváveis. Deus gosta de usar coisas improváveis. Deus gosta de usar pessoas que você olha e você diz: eu não imaginava que iria acontecer isso com ela. Deus gosta de usar situações que aparentemente saíram do nosso controle, ou nunca tiveram possibilidades humanas de se tornarem o que se tornaram, ou acontecer o que aconteceu. Se tem um ambiente que Deus gosta de manifestar o seu poder para realizar coisas extraordinárias, é um ambiente que você pode classificá-lo como improvável. Improvável. É um ambiente que você não tem garantias humanas nenhuma, expectativas humanas nenhuma. Só que aqui tem uma coisa muito interessante, Gideão, e eu estou concluindo aqui. Gideão, ele se move dentro de todo esse propósito, porque Gideão, ele tinha muitas coisas que, humanamente falando, poderiam ser consideradas como um problema. Começa sozinho, só tem 300 homens para lutar contra 120 mil homens, mas Gideão, em todo tempo, desde o momento que ele está sozinho no lagar, ele havia depositado a sua confiança e as suas expectativas no lugar certo. Você está entendendo isso? Tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: só pode haver decepção onde há expectativa. Você pode repetir isso comigo? Diga: só pode haver decepção aonde há expectativa. Decepção não se cria em um ambiente que não tem expectativas. Só pode haver decepção onde há expectativas. O segredo de Gideão é que em todo tempo Gideão não estava com as suas expectativas em 32 mil homens. Gideão não estava com as suas expectativas em 10 mil homens. Gideão não estava com as suas expectativas em 300 homens. Gideão estava com as suas expectativas apenas em Deus. Apenas em Deus, apenas em Deus. Deixa eu lhe falar uma coisa: se você cometer o erro de colocar as suas expectativas em coisas e em pessoas, talvez você pode se frustrar, talvez você pode se decepcionar, porque não é que às vezes pessoas não querem ajudar você, é que às vezes Deus não permite que isso aconteça, quando ainda não é o momento certo, quando ainda não é a hora certa, e quando ainda não é o propósito certo. Você lembra de José? Quando José interpretou os sonhos tanto do copeiro como do padeiro, a Bíblia diz que o padeiro morreu, o copeiro viveu, e ele olha para o copeiro e ele diz o seguinte: quando você chegar diante de Faraó, conte para ele a minha história, diga a ele que eu fui preso aqui injustamente, que eu não fiz crime algum para que fosse preso aqui. O copeiro se esqueceu de José por 2 anos, porque ainda não havia chegado a hora de Deus cumprir o propósito
propósito dele na vida de José. José pediu ajuda para o copeiro, e o copeiro se esqueceu de José. Mas quando chegou a hora de Deus honrar José, a Bíblia diz que Deus tirou o sono de Faraó e deu um sonho para Faraó, e através da interpretação desse sonho, que José se tornou governador do Egito. Mateus, o que é que você está dizendo? Quando não é a hora de Deus para algo na sua vida, você pode pedir ajuda para quem você quiser. Deus vai fazer essa pessoa se esquecer de você. Mas quando é o momento, se for preciso ele tirar o sono até de Faraó, ele tira para cumprir o projeto dele para a sua vida, porque tudo tem a ver com o projeto dele, tudo tem a ver com o propósito dele. Quem está com a sua confiança em Deus, levante a mão e coloque-se de pé glorificando a Deus por essa verdade. Se você pode, levante uma de suas mãos aos céus e diga: Senhor, eu quero colocar as minhas expectativas em Ti. Você está entendendo isso? Eu quero colocar as minhas expectativas em Ti. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Não se preocupe com o mal que tentam fazer a você. Eu vou dizer isso daqui mais uma vez. Não se preocupe com o mal que tentam fazer a você. Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. São apenas algumas coisas? Não. São muitas coisas. São literalmente todas. Estão olhando para Jesus e estão dizendo: vamos crucificá-lo. Judas está olhando para Jesus e está dizendo: vou vendê-lo. Levam Jesus para a cruz, achando que estavam dando um fim a ele. Eu tenho a impressão que Deus olha e está dizendo o seguinte: vocês estão achando que enviando ele para a cruz, vocês estão destruindo ele? Vocês estão ajudando ele a chegar no lugar que ele nasceu para alcançar. Ele nasceu para a cruz. Você lembra de José? Os irmãos de José estão revoltados porque José tem sonhos, porque José tem. Aí vendem a José para o Egito. O que eles queriam não é se livrar só de José. O que eles queriam era se livrar principalmente dos sonhos que José tinha. Eu tenho a impressão que Deus está olhando do céu e está dizendo: espera aí, vocês estão pensando que mandando ele para o Egito, vocês estão impedindo que o sonho dele aconteça? Vocês não têm noção do que vocês estão fazendo. Vocês estão enviando ele para o lugar onde eu preparei o sonho dele para acontecer. Porque você precisa entender que quando tentam prejudicar você, eles não fazem noção de que Deus vai usar isso para aproximar você do lugar que diz respeito ao propósito dele para a sua existência. Porque não tem a ver com você, tem a ver com Deus. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Gideão está com a sua confiança em Deus. Ele tem a plena certeza de que o Deus que escolheu ele quando ele estava sozinho no lagar é o Deus que é fiel para fazê-lo alcançar o êxito na batalha contra os midianitas. Eu quero encerrar essa palavra orando com você, porque eu creio que essa palavra tem poder de encorajar você esta noite, para que nada roube você do lugar do propósito, para que nada afaste você do centro da vontade de Deus para esse momento da sua vida. Há um vento favorável de Deus que vai direcionar você ao lugar onde Deus reservou para esse momento. O mal que tentam te fazer, Deus transforma ele em bênção. Pensam que estão prejudicando você, estão levando você para o lugar onde nesse local Deus vai cumprir o propósito dele para a sua vida. Você está entendendo isso? Feche suas mãos, feche seus olhos, melhor dizendo, coloque sua mão no seu coração. Senhor, nós ouvimos a tua palavra, e a oração do nosso coração é que o Senhor alcance cada pessoa que ouviu essa palavra, que o Senhor toque, ó Pai, esse coração com bálsamo, com cura, com graça, com poder espiritual, que toda e qualquer barreira
está vindo para tentar impedir o cumprimento do propósito do Senhor sobre a vida dessa pessoa, que venha ao teu poder agora e despedace todo o mal. Que haja livramento do Senhor sobre essas vidas nesta hora. Que haja entendimento, ideia, direção, estratégia do Senhor para esta vida nessa noite. Deus, que o poder do Senhor que está sendo liberado sobre nós esta noite possa fazer a vida dessa pessoa tomar uma direção e um rumo de uma forma tão especial e direcionada por Ti, que essa pessoa comece a ver resultados visíveis do Seu poder se movendo na vida dele e na vida dela a partir desse culto. Nós estamos orando e estamos pedindo ao Senhor que essa palavra se cumpra sobre essa pessoa e que o Teu nome seja glorificado em todo esse momento que está sendo vivenciado na vida desse irmão e na vida dessa irmã, para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Você que assim concorda, diga amém. Em pé como você está, deixa eu fazer uma pergunta. Aonde está você que ou está distante dos caminhos do Senhor, ou ainda não entregou a sua vida a Jesus? Eu preciso orar por você nesse momento. Talvez um dia você fez a decisão no seu coração de servir ao Senhor, mas quando você percebeu, sua vida tomou um rumo tão difícil, decisões foram feitas, escolhas foram tomadas, e quando você se deu conta, sua aliança já havia se rompido com Deus. Você tem uma oportunidade esta noite muito especial, e seria bom se você não perdesse ela, porque o seu futuro passa pela decisão que você vai fazer agora. O seu futuro passa por essa noite. E eu gostaria de convidar você para renovar nesse culto a sua aliança com Deus, entregar o seu coração a Jesus, voltar para os braços do Pai, recomeçar a sua vida com Deus. Aonde está a primeira pessoa que deseja entregar a sua vida a Jesus, renovar a sua aliança com Deus e voltar para a casa de Deus, para os caminhos do Senhor nessa noite? Cadê você? Se você pode, pergunte a quem está do seu lado, na esquerda, direita, atrás, à frente. Faça convite a essa pessoa. Pergunte se ele ou ela já teve um encontro com Cristo. Se ainda não, convide ele, convide ela, traga-o, vem com ele, vem com ela. Eu estou esperando a primeira vida que deseja fazer a decisão de entregar-se a Cristo, renovar sua aliança com Deus nesse culto, nessa noite. Eu estou esperando você. Aonde está a primeira pessoa desse culto? Não importa quão distante os seus pés trilharam, não importa. Não importa quão longe o seu coração esteve de Deus, a graça de Deus te alcança, o perdão de Deus te alcança, uma nova chance de Deus brilha sobre a sua vida esta noite. Jesus é a pessoa que te ama de uma forma como ninguém nunca vai ser capaz de te amar. Ninguém te ama como Jesus. Não há ninguém mais especial do que Jesus. Não é sobre uma religião, é sobre uma pessoa. Não é sobre um lugar, é sobre uma pessoa. É a melhor pessoa, é a pessoa de Cristo. E eu estou convidando você esta noite a vir renovar sua aliança com Ele, entregar o seu coração a Jesus. Aonde está a primeira vida desse culto? Eu quero orar por você. Sinalize com uma de suas mãos aonde está a primeira pessoa. Nós queremos orar com você. Nós queremos nos unir a você nessa oração. Nós queremos celebrar a Deus pela sua decisão. Nós queremos ter a alegria de fazer parte desse momento, que é um dos momentos mais importantes, decisivos e cruciais da sua vida. Há esperança para você. O amor de Deus está à sua disposição. A graça de Deus está à sua disposição. Há alguém esta noite que deseja fazer essa decisão, render-se a esse amor, renovar sua aliança com Cristo? Levante uma de suas mãos e diga: Senhor, que essa palavra seja uma profecia para a minha vida, e que o poder do Senhor, através dessa palavra, possa fazer
serem novas todas as coisas para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe. Se assente celebrando, aplaudindo.